Acabou a paciência! Torcedores picham o muro da Gávea exigindo contratação de Rafinha, com as frases: queremos o Rafinha, a nação quer Rafinha. Inter não deve exercer opção de compra e Rodinei pode voltar ao Mengão. Jogadores do elenco principal vão reforçar o time amanhã contra o Resende no Maracanã. Landim é candidato à eleição, que pode parar na justiça. Essas e outras você confere a partir de agora no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, é muito importante a sua inscrição. Aqui embaixo tem um botão vermelho, você não se esqueça de se inscrever e também ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81, nossas redes, assiste até o final, porque tem muita informação do nosso Mengão. Eu começo falando do time, que finaliza a preparação hoje para encarar o Resende amanhã, Maracanã, 9 da noite, e você acompanha todas as informações a partir de agora. O Maurício Souza está trabalhando em conjunto com o técnico Rogério Ceni. Os principais jogadores, do elenco que se reapresentaram no último dia 15, segunda-feira, ainda vão continuar numa espécie de pré-temporada. Mas alguns jogadores vão reforçar o time para esse próximo jogo contra o Resende. São os casos de Pedro, Léo Pereira e René. Esse trio treinou entre os titulares. Além desses jogadores, Bruno Viana, 100% recuperado da lesão que ele teve. Ele teve um problema no dedo e está treinando normalmente, já sem a proteção. Hugo Souza e também o outro jogador é o Vitinho. O provável time que deve encarar o Resende, pelo menos foi o time que treinou ontem com os titulares: Hugo Souza no gol, Mateuzinho na lateral direita, dupla de zaga inédita no Flamengo, Bruno Viana e Léo Pereira. Na lateral esquerda, René. Então, todo o sistema defensivo foi modificado. Hugo Souza treinou entre os titulares, Mateuzinho, apenas o único remanescente dos garotos que disputaram as primeiras rodadas do Campeonato Carioca, e aí só mudança. Bruno Viana treinou ao lado de Léo Pereira e na lateral esquerda o René. Vamos para o meio-campo. O Maurício Souza, Rogério Ceni treinaram aí com o Hugo Moura, João Gomes, Pepe na frente, Vitinho, Michael e Pedro. E aí, torcedor, caso o Flamengo entre com essa formação, o que você acha? Deixa aqui nos comentários. Perto do fim do vínculo de empréstimo, Rodinei passa a ser preocupação no Internacional, que não quer perder o jogador. Porém, o Flamengo não aceita estender o vínculo de um novo empréstimo com o jogador. Muitos dirigentes acreditam já que o Rodinei deve voltar ao Flamengo. Isso porque o Internacional acha muito o valor que o Flamengo colocou lá na cláusula. Uma informação do site Gaúcha ZH. O Rodinei, que faz parte aí do elenco do Flamengo, ainda tem contrato e o Inter considera alta a pedida 16,6 milhões de reais, ou seja, 16 milhões e 600 mil reais, e o Inter não deve exercer a opção de compra. Com isso, Rodinei volta ao Flamengo em maio, quando termina o contrato de empréstimo de Rodinei com o Internacional. O clube cogitava renovar o empréstimo, mas sabe que é muito difícil. Teve aquele problema dos dirigentes do Inter atacando os dirigentes do Flamengo, ainda no início do ano, quando estava na reta final do Campeonato Brasileiro. A rivalidade aumentou ainda mais e o Flamengo não vê aí um novo empréstimo de Rodinei para o Internacional. Lembrando que se o Rodinei voltar para o Flamengo, ele não pode mais ir para nenhum outro clube, pelo menos nessa temporada de 2021, que ele já jogou no Inter, jogaria no Flamengo, e a FIFA só permite que o atleta dispute competições por 2 clubes em um ano. Então ficará difícil a vida de Rodinei, que não deve ser também aproveitado no Flamengo, já que o clube tem o Isla, está negociando aí com o Rafinha, e tem também o Mateuzinho, e o Rodinei não tem aí um bom trânsito com a torcida do Flamengo. Bom, já que a gente falou de Rafinha, na madrugada desta quinta-feira, de quarta para quinta, os muros da Gávea amanheceram pichados. A torcida do Flamengo, como você pode acompanhar aí na imagem, cobrando contra a demora na negociação com o Rafinha.
e também contra um dirigente do clube, o vice-presidente de Relações Externas, o BAP. As palavras que eles colocaram lá nas pichações: queremos o Rafinha, fora BAP, a nação quer o Rafinha. Essas pichações aí foram grafadas nos muros da sede do clube. Você acompanha aí na imagem. O clima dentro dos bastidores do Flamengo não está nada legal. A demora na negociação com o lateral direito tem deixado muitos torcedores irritados. Sempre que possível, o nome de BAP é colocado em manifestações como essa, mostrando que o dirigente não é bem recebido por boa parte da torcida. Eu quero perguntar aqui para o torcedor: vocês concordam com essas pichações? Acha que o Flamengo tem que contratar o Rafinha? Deixa aqui nos comentários. Eu só quero lembrar alguns detalhes importantíssimos. O Flamengo está sem 4 patrocinadores. O Flamengo não tem receita de bilheteria, não tem torcida nos estádios. O Flamengo também está com o sócio torcedor caindo. Tudo isso compromete as finanças do clube. Todos esses detalhes aí que eu informei. Então é válido contratar o Rafinha? Eu acho o seguinte: o que está pegando nessa negociação do Rafinha aí é uma negociação quase que a mesma negociação com o Diego Alves. Para o Rafinha fechar, só ele aceitando receber menos. Conversando novamente com o Bruno Spindel e também com o Marcos Braz e reajustando esses valores. Porque o que parece é que os dirigentes foram negociar com o Rafinha sem o aval do financeiro, sem o aval do presidente. Ou seja, existe uma briga política. Tudo isso quer dizer o seguinte: a eleição no Flamengo começou. Todo mundo sabe que são vários grupos, né, com força dentro do clube. A eleição que só acontece em dezembro. Já começou uma guerra de egos. Não, eu mando mais, quem manda sou eu. E a torcida já está percebendo, já sabe quem é quem dentro do clube. Então isso aí fica feio, essa demora na negociação com o Rafinha também. Olha aqui, se o clube não tem dinheiro para contratar, se os caras foram lá e deram a palavra, fizeram a proposta para o Rafinha aceitou, e não tem dinheiro, chega, marca uma entrevista coletiva e fala: a negociação com o Rafinha está encerrada. Porque o torcedor não aguenta mais isso, não aguenta mais. É uma novela sem fim. E a pré-temporada já começou. O Rafinha está treinando com um preparador físico particular nas areias da Praia da Barra. Mas e aí? E essa indefinição? O cara deu prioridade ao Flamengo, não quis ouvir nenhum clube, não tem essa historinha de Grêmio, não tem historinha de Atlético Mineiro. Então o Flamengo tem que decidir isso logo. Para o sim ou para o não. Agora, falando aqui da eleição, o presidente Rodolfo Landim, ele confessou a amigos que será candidato à reeleição no fim do ano. Essa eleição pode parar na justiça. E eu trouxe aqui o meu amigo Mauro Santana, locutor bacana, para explicar para o torcedor rubro-negro. Mauro, que história é essa que a eleição do Flamengo pode parar na justiça? Fala comigo, meu amigo. Fala, Rafa, beleza? Forte abraço, meu amigo, e para toda a galera que está acompanhando o seu canal. E sim, a eleição do Flamengo pode parar na justiça. Tudo porque a Comissão Eleitoral do Conselho Deliberativo indeferiu um pedido que foi feito ainda no ano passado da Soflá, grupo político de oposição, ao qual está vinculado, por exemplo, o ex-presidente Eduardo Bandeira de Mello. E nesse pedido a Soflá solicitou que fosse feita uma alteração no estatuto para liberar o voto não presencial. Sabe-se, no estatuto atual, o sócio tem que comparecer ao clube em eleição, geralmente realizada em um único dia, geralmente a primeira segunda-feira do mês de dezembro. A Soflá alegou que, por conta da atual circunstância em que vivemos uma pandemia, pessoas que fazem parte do chamado grupo de risco, idosos e até mesmo os off-Rio ficariam prejudicados porque ficariam fora do pleito. Mas a justificativa maior é de que há, neste momento, mais de 8 mil sócios adimplentes e com direito a voto, no que foi feito no último levantamento. E a eleição realizada em um único dia presencial geraria aglomeração. No entanto, a justificativa da comissão eleitoral é de que o próprio Estatuto do Flamengo proíbe que sejam feitas alterações na matéria eleitoral em ano de eleição. E se elas forem feitas e aprovadas, não valem para a eleição
deste ano, mas para a eleição do próximo triênio. A saber, os sócios off-Rio são um importante contingente e novo eleitorado e que podem decidir esta eleição. A Soflá não está sozinha. Existem outras correntes políticas, como a Flamengo da Gente, do Walter Monteiro, que já é pré-candidato à presidência do Flamengo, e essas correntes garantem que, se não for refeita esta decisão por parte do Conselho Deliberativo, eles irão à Justiça. Tudo porque houve uma modificação recente na letra da Lei Pelé, obrigando os clubes a admitir o voto não presencial para aumentar a democracia em seus respectivos processos eleitorais. Vimos acontecer algo parecido no ano passado, na eleição do Vasco da Gama, que ficou sub júdice. E existe o temor que isso também aconteça com o Flamengo. E se acontecer, há muito tempo, eu confesso, desde 2003, eu cubro eleições no Flamengo e jamais vi uma eleição ir para a justiça. Ocorrem aquelas rusgas, aquela concorrência, troca de acusações e até mesmo fake news que são proliferadas durante o período da eleição. Mas no dia da eleição há toda uma cordialidade, uma fidalguia, os candidatos se cumprimentam e até mesmo perdedores parabenizam os vencedores ao final do processo eleitoral. Pelo visto, este ano isso não vai acontecer, mas sim, existe a possibilidade, caso o Conselho Deliberativo mantenha a decisão da Comissão Eleitoral de não realizar alterações no Estatuto e não permitir o voto não presencial, de que as correntes de oposição contrariadas, vão à justiça para exigir que a Lei Pelé seja cumprida dentro do Flamengo. Beleza, meu amigo Rafa? Forte abraço para você e para toda a galera. Lembrando, que o Rodolfo Landim recentemente confirmou que vem concorrendo à reeleição, o que vai acirrar ainda mais a corrida eleitoral até agosto, quando começa o processo de composição e registro das chapas. Valeu, Rafa! Forte abraço, meu querido! Muito obrigado, meu amigo Mauro Santana, com todas as explicações. Ele que conhece muito da política do Flamengo. Ô Mauro, você citou aí a eleição do Vasco. Eu quero dizer o seguinte, isso aqui não é Vasco. Isso aqui é Flamengo. Eu não acredito que vai acontecer o que aconteceu no Vasco. A eleição foi parar na justiça. Agora, se tá na Lei Pelé, amigo, tem que respeitar. Se tá na Lei Pelé, tem que respeitar, porque a lei está acima. Agora, sabe o que eu vejo aqui? A coisa errada que acontece no Flamengo, muita coisa errada que acontece, mas essa eu considero como a principal. Os caras cobram os sócios torcedores off-Rio, que são aqueles fora do Rio de Janeiro, e o sócio off-Rio paga o ano todo. Quando chega num momento decisivo desse, o sócio torcedor off-Rio é esquecido. Então, tá tudo errado. Não pode 3, 4, 5 mil sócios torcedores definirem aí o futuro de uma nação, o futuro do maior clube do país. Tá tudo errado. Então tem que rever aí os conceitos. Se tá na Lei Pelé, tem que abrir para o sócio torcedor off-Rio, que paga lá aquela mensalidade, o cara que está longe do Rio, o cara que está longe do Flamengo, para ter aí esse poder de decisão na hora do voto. Como informou o Mauro Santana, pode parar na justiça a eleição do Flamengo, que fica feio, né? Fica feio. O Flamengo sempre teve aquela eleição tranquila. Enfim, vamos acompanhar os desdobramentos. Até dezembro, muita água vai rolar e a gente passa aqui para o torcedor rubro-negro. Grande abraço, saudações. A qualquer momento voltaremos com novas do nosso Mengão, porque isso aqui é Flamengo.